Estadão Notícias. Em 2001, quando fundamos a XP Investimentos, a economia não ia bem. Tivemos até que vender o carro para não fechar a empresa. Com muito trabalho, agora somos uma das maiores instituições financeiras do país. Aquele carro ainda vai levar a gente muito longe. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite, xp.com.br. Um dos polêmicos assuntos que vem se arrastando desde 2019 ganhou um novo capítulo ontem. Estamos falando do DPVAT. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, voltou atrás em sua própria decisão e autorizou a redução dos valores do seguro em 2020. Mas, para chegar até aqui, a história contou com alguns desdobramentos. Em novembro do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que extinguia o DPVAT a partir deste ano. O presidente Bolsonaro assinou a medida provisória que extingue o seguro DPVAT já a partir do ano que vem. O governo diz que o objetivo é evitar fraudes. Na época, o gesto foi visto como uma retaliação ao seu desafeto político, Luciano Bivar, presidente nacional do PSL. Lembra dele e da briga? O empresário, controlador e presidente do Conselho de Administração da seguradora Excelsior, que detém cerca de 2% da seguradora Líder, consórcio que administra o DPVAT. Bivar chegou a negar que trabalhava nos bastidores do Congresso Nacional para derrubar a medida. Não, eu acho que isso é um projeto de governo, tá certo? Mas o Congresso é que e principalmente a Câmara Federal, é que é soberana para decidir o que é melhor. No entanto, em 19 de dezembro, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal decidiu, por 6-3, suspender a medida do governo. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro que acabava com o DPVAT. Com isso, o seguro está mantido no ano que vem. O tema ainda será discutido no plenário presencial do Supremo Tribunal Federal, mas não há data para ocorrer. Com essa decisão e o fraco apoio no Congresso, o governo, através do Conselho Nacional de Seguros Privados, apenas reduziu o valor do DPVAT. O fim do seguro DPVAT terá impacto para as vítimas de acidente de trânsito. Eles perderão uma indenização. Pobre que tem seu carrinho não faz seguro próprio, não faz seguro privado. Fica na dependência do que vai acontecer ali. A seguradora Líder, que administra o DPVAT, recorreu da decisão no Supremo e conseguiu liminar dada por Dias Toffoli para manter o valor cheio. O governo, através da Advocacia Geral da União, contra-atacou e também recorreu ao STF. A Advocacia Geral da União, o próprio nome, né? A advocacia é para defender o governo. Conversei com o André Mendonça, ele vai questionar essa questão no Supremo. É assim que tem que fazer. Ao reconsiderar novamente a decisão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, justificou que, mesmo com a redução dos valores, a União apresentou provas de que o consórcio tem reservas para arcar com suas despesas e com os seguros. A explicação do ponto de vista do Ministério da Economia, através da Procuradoria da Fazenda Nacional, explicando as razões que levaram a SUSEP a diminuir aqueles valores. Então, o que se verificou ali é que ali não era uma bula a decisão do Supremo, mas era exatamente dentro da área de seguro uma razoabilidade e uma proporcionalidade entre o que se paga e o que é o fundo que está sendo gerido. Com a redução, o valor do seguro para automóvel, por exemplo, cai de R$ 16,21 para R$ 5,23, uma queda de 68%. O DPVAT foi instituído por lei em 1974 e cobre casos de morte, invalidez permanente ou despesas com assistências médicas em acidentes de trânsito em todo o país. O recolhimento é anual e obrigatório para todos os proprietários de veículos. Afinal, qual é a importância do DPVAT? O que poderia significar a sua extinção?
A redução do valor pago pode prejudicar o atendimento às vítimas de acidentes de trânsito? Quem esclarece essas dúvidas é o advogado, vice-presidente da Academia Nacional de Seguros e Previdência e colunista aqui do Estadão, Antônio Penteado Mendonça. Penteado, tudo bem? Obrigado por nos atender. Tudo bem, Emanuel, é um prazer. Vamos começar então do começo. Como é que a gente pode explicar o que é o DPVAT, hein, Penteado? Emanuel, se for para começar do começo, nós temos que voltar para o fim da década de 60, quando o mundo começou a discutir os impactos dos acidentes de trânsito. E aí Estados Unidos e Europa começaram a criar seguros obrigatórios para proteger não o proprietário do carro, mas a vítima do acidente, que invariavelmente ficava completamente descoberta porque uma parte grande dos proprietários de veículos não tinham condição de pagar qualquer tipo de indenização. O Brasil aceitou essa ideia e criou um seguro chamado Recovat, que era a responsabilidade civil dos veículos automotores terrestres. Esse seguro virou uma bandalheira que não teve tamanho e foi liquidado pelo governo. Para substituir esse seguro, em 74 o governo criou o DPVAT. E a grande mudança do DPVAT em relação ao Recovat e aos outros seguros desse tipo é que o DPVAT não exige culpa para pagar a indenização. Ele é um seguro que o simples fato de o veículo se envolver num acidente paga a indenização. Não tem culpa, não tem porquê, não tem quem, não tem nada. E ele vai além. Ele paga, se 3 veículos se envolverem e só um tiver o DPVAT paga a indenização para todas as vítimas de todos os veículos. Quer dizer, ele é um seguro com uma abrangência social num país como o Brasil muito grande. E faz sentido que ele seja assim, Penteado? Faz, porque um dos argumentos que a SUSEP tem usado para acabar com o DPVAT é que forçaria a contratação de seguros facultativos. Isso é uma falácia. Para te dar um número, da frota de veículos brasileiros, menos de 25% tem seguro. Você acha que acabar com o DPVAT vai fazer os 80% que faltam contratar seguro para proteger de vítima de terceiro? Não vai acontecer nada. Tá, então, esse não acontecer nada faz o DPVAT ser um seguro extremamente importante. Ele atende 400 mil vítimas por ano. 400 mil vítimas por ano quer dizer mais ou menos 400 mil famílias, ou seja, 1.200.000, 1,5 milhão de pessoas. Ô Penteado, então a decisão do presidente Jair Bolsonaro lá no ano passado, no fim do ano passado, em extinguir o DPVAT, por mais que se usasse ali o argumento que fosse um seguro talvez com uma gestão que tivesse muitas fraudes, usando essa base, a decisão em si foi equivocada e a justiça fez bem em retomá-lo, Penteado? A decisão foi completamente equivocada. E a Justiça fez muito bem de manter o seguro do jeito que o seguro era. Aliás, precisa se dizer mais, começando pelas fraudes que você acabou de falar. Fraude é alguma coisa que você não alega, você prova. Perfeito. Tem 2 tipos de fraudes. Uma fraude seria uma fraude interna, quer dizer, fraudes na seguradora líder do DPVAT. Se a SUSEP apurou fraudes e não tomou nenhuma providência, a SUSEP está cometendo crime também. Agora, a SUSEP não falou de ninguém que tenha sido condenado por fraude por causa do seguro DPVAT. Ela não deu nenhum nome. Então, que fraude é essa? E a segunda fraude que existe do DPVAT, e essa existe mesmo, não é culpa da seguradora. São quadrilhas armadas no Brasil inteiro, invariavelmente com gente dentro dos IMLs, que avisam pessoas que procuram os beneficiários dos seguros, os parentes das vítimas, e fazem propostas do tipo: olha, a senhora sabia que tem R$6.000 para receber e a senhora assina essa procuração aqui e eu recebo 6 mil para a senhora. Agora você imagina, uma mulher do interior do Ceará, de Cariri, sabe Deus da onde, que não sabe nem ler. Você chega para ela, no momento que ela perdeu o filho num acidente de motocicleta e diz: a senhora sabe que tem 6 mil, assina aqui que eu recebo para a senhora. Não é a seguradora que está cometendo a fraude. Uhum.
São quadrilhas dentro dos IMLs, quer dizer, é caso de polícia. O outro ponto que é importante salientar é que as seguradoras ou o mercado de seguros nunca se furtou da discussão de um novo modelo para a operacionalização do DPVAT. Esse modelo que tem hoje é consequência de aprimoramentos e de mudanças de 74 para cá. 74 a 80 e poucos, o seguro era administrado pelas seguradoras. Não funcionou bem. Em 85, 86, eu não me lembro mais, foi criado um consórcio. Não funcionou bem. Aí se criou a seguradora líder, que eu desenho hoje. Não tem nada que impeça você mudar a forma de administrar e comercializar o seguro. O que é uma maluquice é acabar com o seguro. Acabar com o seguro, você vai deixar 400 mil famílias sem o apoio de R$13.500, que é muito pouco, mas são 12 salários mínimos, e você vai tirar do SUS 4 bilhões de reais por ano. Agora, você acha que o SUS pode abrir mão de 4 bilhões de reais por ano? De jeito nenhum. Pois é, metade do faturamento do DPVAT vai para o SUS. Isso que você falou é muito importante, quer dizer, a seguradora líder, ela que faz a gestão do DPVAT hoje, mas envolve outras seguradoras, é isso? As outras seguradoras são acionistas da seguradora líder. Elas fazem parte do consórcio do seguro DPVAT. Isso tem vantagens importantes. Qual é a primeira vantagem? É que a vítima do acidente, ou o beneficiário da vítima do acidente, pode entregar a documentação em qualquer seguradora que faça parte do consórcio do DPVAT. Isso quer dizer que de Roraima a Rio Grande do Sul, você entregar a documentação para receber a indenização é muito simples e a indenização é paga muito rapidamente depois que a documentação é entregue. Então, tem gente que defende o modelo de uma única seguradora líder por causa por ela já estar operacional hoje. Tem gente que acha que pode ter 3 ou 4 seguradoras operando o DPVAT e aí forçaria uma concorrência com um preço real criado pelo mercado e não um preço real criado por decisão da SUSEP querendo acabar com o seguro. Você falou um pouquinho da indenização, Penteado. Qual é um valor fixo para a indenização? Hoje em dia você tem R$13.500 para a morte, R$13.500 para invalidez permanente e, se não me engano, R$2.600 ou R$2.700 para assistência médica hospitalar. Importante dizer que há mais de 10 anos essa indenização não é corrigida. E não é corrigida porque o Congresso não vota uma lei corrigindo. Para acertar o capital do DPVAT, você precisa uma lei do Congresso atualizando a lei original. E há 10 anos o Congresso não vota essa lei. De outro lado, o aumento do preço do seguro, a redução do preço do seguro, não depende de lei. Depende apenas de uma decisão do Conselho Nacional de Seguros Privados. E aí é que está a grande complicação do seguro. O seguro precisaria ter essa importância segurada corrigida e precisaria ter o preço adequado. E isso hoje realmente não acontece, tem um descompasso. Mas não é razão para acabar com o seguro. O dinheiro tem, o contribuinte paga. A questão é que não há boa vontade política para fazer uma melhor gestão dele. Nenhuma. E o que precisa se dizer também é que o DPVAT ficou muito interessante para o governo, porque o DPVAT tem reservas técnicas da ordem de 8 bilhões de reais. Então você há de convir comigo que alguém que frauda muito não teria 8 bilhões nunca, concorda? Esses 8 bilhões, é só olhar o que aconteceu na Petrobras para você ver com que rapidez 8 bilhões vão embora. O governo, na medida provisória, pretende se apropriar de 5 bilhões e 800 milhões desses 8 bilhões. Como se o dinheiro fosse dele. Esse dinheiro é de uma seguradora particular. Não tem nenhum centavo de dinheiro público no negócio do DPVAT. Quem paga o DPVAT é o proprietário de veículo. Quem administra o seguro é uma seguradora privada. Como é que o governo diz que vai pegar 5 bilhões e 800 milhões? É a mesma coisa que ele entrar no caixa do Itaú ou do Bradesco e dizer, olha, eu vou tirar 20 bilhões do seu caixa porque eu quero. Não é assim que funciona.
Bom, e até essa reserva técnica é o que embasa a decisão do ministro Dias Toffoli desta quinta-feira de diminuir o valor do DPVAT nesse ano de 2020. Faz sentido tecnicamente essa decisão, portanto? Eu acho que não. Eu acho que não, porque isso é uma conta da SUSEP para retalhar a primeira decisão, que foi a da manutenção do DPVAT. O que o governo fez? Ele disse, bom, desde que vai manter o DPVAT, eu vou pôr um preço tão baixo que não vai dar para o negócio ser viável. A reserva técnica não é simplesmente uma reserva para depois a seguradora ganhar dinheiro. A reserva técnica é o que paga todas as indenizações. Se o ano passado a SUSEP disse que era R$16 e ela não mudou nada, como é que esse ano caiu para 5? Perfeito. Onde é que houve a mudança do negócio para você reduzir de 16 para 5? Agora vai ter todo um trabalho, porque muita gente já pagou, né, Penteado? Esse dinheiro precisa voltar, né? Veja, que este ano o seguro não acaba, seja 16, seja 5, acabar ele não vai acabar porque você tem que pagar, seja 16, seja 5, até o fim desse mês. E o Supremo não vai ter tempo para discutir o fim ou não do DPVAT, mesmo porque a discussão não é do Supremo, a discussão é do Congresso, porque é uma medida provisória, e essa medida provisória só caduca em fevereiro, e a liminar do Supremo, que é uma liminar do Pleno do Supremo, não é uma liminar monocrática, como foi a questão do aumento, só vai ser discutido depois de fevereiro. Então o seguro vai ficar valendo esse ano com um preço ou com outro. O que não pode é distorcer e liquidar um negócio que funciona. Porque, Emanuel, o problema inteiro do DPVAT é que ele é o único seguro social brasileiro que funciona. Ele paga 400 mil indenizações. Ele paga 40 mil mortos no trânsito. Ele paga 230 mil inválidos pelo trânsito. Ele paga mais 200 e não sei quantas mil indenizações de assistência médica hospitalar. E paga para famílias que não têm onde cair mortas, para famílias muito pobres. Inclusive, pedestres e ciclistas têm direito ao DPVAT. Sim, pedestre, ciclista, motociclista. 75% das indenizações do DPVAT são pagas para acidentes de motocicleta. Mais do que isso, acidentes de motocicleta com jovens entre 20 e 30 anos de idade, em sua maioria sendo as vítimas. A imensa maioria dessas indenizações é paga no Nordeste, quer dizer, nas regiões mais pobres do país. Você vai tirar R$13.500 de uma família que acabou de perder o pai, ou perder o irmão, ou perder quem sustenta. O IBGE acabou de publicar 105 milhões de brasileiros recebem menos do que um salário mínimo, ou até um salário mínimo. Você vai dizer que 12 salários mínimos não fazem diferença? A indenização do DPVAT são 12 salários mínimos. Faz muita. Pois é. Então, os argumentos do governo não convencem. Se o governo dissesse, nós queremos aperfeiçoar o DPVAT, nós queremos aumentar a concorrência na comercialização do DPVAT, nós queremos criar uma nova forma de distribuição do DPVAT, tudo bem, faz um projeto de lei, encaminha ao Congresso e deixa a discussão acontecer. Não é entrar com uma medida provisória e quando toma pau na medida provisória dizer, não, nós gostaríamos de discutir com o Congresso, como eu ouvi a superintendente da SUSEP dizer no almoço de fim de ano da CNSEG. Ela disse, não, a proposta foi mal interpretada, nós queríamos discutir com o Congresso. Bom, se você quer discutir com o Congresso, você não faz uma medida provisória extinguindo o seguro. Você concorda? Você faz um projeto de lei e vamos começar a discutir com o Congresso. Tá? Então é um tema extremamente delicado, é um tema que está extremamente politizado. Agora, o seguro vai fazer falta para a sociedade brasileira, principalmente para os mais pobres, e vai fazer mais falta ainda para o SUS. Muito bom, sensacional. Esse é Antônio Penteado Mendonça, ele é colunista do Estadão, advogado, entende muito do mercado de seguros e gentilmente trazendo aqui toda essa análise e detalhes aqui pra gente. Obrigado, viu, Penteado? Obrigado, Emanuel. Mas como fica para quem já pagou o DPVAT com preço cheio? A seguradora Líder informa que
hoje, sexta-feira, divulgará o procedimento para que os proprietários de veículos sejam restituídos da diferença. Para quem ainda não efetuou o pagamento, as guias com os valores atualizados já foram disponibilizadas, segundo a seguradora. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Quer conversar com a gente? Mande seu e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.